Glória a Deus! Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje nós somos um pouco menos, né? Algumas pessoas estão no acampamento. Mas o Arena segue, a palavra segue, a série de palavras segue. E para quem não me conhece, eu queria me apresentar. Meu nome é Bruna. Sou a esposa do Rafael, sou a mãe do Vicente, sou a líder da Equipa Viva. A Equipa Viva hoje está aqui em peso porque ela era mascota, né? Ela era mais... O acampamento não deu muita vaga para a gente, não. Estou zoando. Estou brincando, gente. Então é o seguinte, gente. Hoje eu vou trazer uma palavra para vocês e... É um privilégio sempre estar aqui, né? É sempre um presente de Deus poder compartilhar a palavra de Deus. É sempre um presente partilhar um pouco daquilo que Deus quer falar com a igreja. E hoje eu sinto que essa palavra ela era para mim. Na verdade, eu sempre sinto que as palavras são para mim. Eu acho que a gente já parte de um bom princípio. Quando a gente consegue olhar para o nosso eu, quando a gente consegue olhar para a nossa vulnerabilidade, quando a gente consegue olhar para o nosso estado fraco, pecador, e pensar, poxa, isso é para mim, eu preciso melhorar. E hoje a gente vai falar sobre a gente está no tema, né, na série que fala sobre cela, ou seja, uma prisão que nós vivemos, né? Célula tem a ver com uma prisão. Ai, cara. Ô, Rafael, me ajuda aqui só com uma coisa. É porque eu quero deixar isso aqui mais tempo, senão toda hora ele vai fechar. E hoje eu vou falar sobre uma grade invisível. É uma grade que as pessoas não conseguem ver. É uma grade que a gente às vezes está preso, mas quem anda conosco, É para ficar mais tempo. Quem anda conosco, quem mora conosco, quem trabalha conosco, muitas vezes não vê o quanto a gente está preso nessa cela, nessa grade, né? E essa grade ela é invisível porque ela está aqui dentro. Então a gente vai falar hoje sobre os nossos pensamentos, sobre o que forma a nossa mente, né? Sobre tudo que se passa aqui, né? Nesse campo de batalha que é a mente. E aí, como já vimos aqui no vídeo, né? É um pouco complexo, porque nem todo pensamento que parece seu nasceu com você, né? E aí o gajo fica aqui meio pensativo, né? Mas como assim? Eu não tive controle de nada? Tudo que eu penso, eu herdei de alguém? Tudo que está na minha mente, eu levo comigo de alguém? Tipo, isso não foi nada eu que pensei? Mas a verdade é essa. Nem todo pensamento que parece seu nasceu com você. Muitas coisas foram construídas ao longo de palavras que você ouviu, ao longo de conversas que você teve com amigos, influência de pessoas na sua vida que você admira, influência de pessoas na internet que você segue. Então, muitas coisas são ideias que vieram externamente e que passaram a ser a sua ideia também. Muitas coisas não era a sua verdade, não era a verdade de Deus sobre a sua vida, mas você aceitou e falou, essa é a minha verdade, porque você acreditou nisso. E aí, esse é o grande desafio. Essa cela, ela é muito desafiadora. Você está numa cela, né, onde essa grade ela é invisível. Por quê? Eu não sei o que se passa na cabeça desse amigo aqui de verde. O que você está pensando agora, amigo? Quer vir falar? Não. Mas eu não sei o que vai na cabeça de cada um. Então é muito invisível. Eu não sei se alguém está aqui e está com o pensamento de se suicidar. Eu não sei se alguém está aqui e está com o pensamento nas preocupações, na dívida, no futebol, eu não sei, porque está na sua mente. Só você que sabe. Então realmente o que você precisa saber hoje é que nem todo pensamento que parece seu veio de você, nasceu em você. Era o projeto de Deus para você, nem todo, ok? Então, o texto base está em Colossenses 2:8,
Projeta aí para mim, por favor. Colossenses 2:8, que diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então, o apóstolo Paulo dizendo: tenham cuidado para que ninguém os escravize às teorias, aos conceitos que são formados, né? As ideias que são formadas. Tenha cuidado com essas ideias, porque isso pode te escravizar. Como? Em que sentido? Muitas ideias, muitas vozes, muitos valores não vêm de Cristo, mas eles passam a formar a maneira como nós enxergamos a vida. Muitas ideias, muitos valores, vozes que ecoam na nossa mente, não vêm de Deus, mas elas passam a transformar a nossa maneira de estar, de viver, de se apresentar para o mundo, de ser, né? Quem já viu, quem já conheceu uma pessoa que sofreu, assim, algumas transformações ao longo da vida sobre o que acredita, o que para essa pessoa é um princípio, uma verdade, e aí depois você já conhece essa pessoa há vários anos e depois você vê que aquela pessoa, o que ela dizia que antes era uma verdade para ela, já não é aquela verdade, ou então aquela verdade meia-verdade, quando beneficia ela é uma verdade, mas quando não beneficia ela não é uma verdade de todo. Então, quem já conheceu pessoas assim, né? Que ficam oscilando, né? Nos pensamentos, nos princípios, nos valores, né? Por quê? Porque, de alguma maneira, essa pessoa sofre uma batalha mental, né? E a maioria das pessoas não percebe quando elas estão sendo influenciadas. Assim, eu acho que em alguns momentos eu consegui perceber que eu estava sendo influenciada. Mas nem sempre eu percebi. Um dos momentos, eu vou abrir aqui um parênteses, vamos falar de futebol. Um dos momentos que eu percebi que eu estava sendo influenciada foi agora com o Neymar, gente. Foi com o Neymar. Por quê? Eu vou dividir opiniões hoje aqui. Por quê? Porque eu não sabia, fui estudar, de verdade, fui pesquisar, porque eu ouvia muitas pessoas criticando, metendo pau no Neymar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ouvi isso durante, sei lá, os meus últimos 6 anos de vida, vamos dizer assim, não sei se eu estou muito certa nos cálculos. Mas eu ouvia uma parte também trazendo todo o valor daquele jogador e dizendo, não, tudo bem, ele cai, mas ele é um cara que tem visão de jogo, mas ele é um cara que cria, ele é um cara que traz aqui uma diferença para a equipe, e não sei o que, não sei o que. E eu ficava naquela coisa. Eu me senti influenciada a partir do momento em que eu desconhecia quem foi de verdade no futebol. Estamos falando de futebol, não estou falando da vida dele, nada disso, do que ele faz, se ele bete, se ele não sei o quê, se ele traiu, eu não estou falando disso. Estou falando do futebol. Eu desconhecia, por exemplo, que o Neymar tinha feito mais gols para o Brasil do que o Ronaldo Fenômeno. Vocês sabiam disso? Não sabia, amiga? Eu também não. E aí eu fui sendo influenciada pela mídia, né? Que só critica, só critica, só critica. Mas estamos falando de futebol. Mas a mídia, as pessoas usam muitas vezes outros conceitos para massacrar alguém. Ou críticas que estão disfarçadas de uma crítica política ou uma crítica social para massacrar alguém. E foi injusto o meu pensamento sobre ele. Muda alguma coisa na minha vida e tal? Não, né? O Neymar está lá, eu estou aqui. Mas muda sim a partir do momento em que eu percebo que eu fui influenciada. A partir do momento em que eu caio em mim e falo assim, peraí, eu estava metendo o pau igual os outros e o cara, não, peraí. Se eu estava exaltando outros jogadores, né? Exaltando entre aspas, né, gente? Se eu estava falando de outros jogadores e esses jogadores ainda jogaram menos, fizeram menos gols do que o Neymar, por que eu estava massacrando o cara? Por quê? Porque todo mundo massacra o cara. E aí eu entro no meio do bando.
Por quê? Porque eu sou influenciável, eu sou uma pessoa influenciável como vocês. E aí, nesse momento, eu percebi que eu estava sendo influenciada. Eu só abri esse parênteses aqui, não tem nada a ver com futebol, né? Mas por quê? Tudo bem se você sentir que em algum momento você está sendo influenciado por algo. Mas é preciso ter essa consciência de falar assim, pera, deixa eu pesquisar a fundo isso aqui. Deixa eu ver direitinho isso aqui. Deixa eu ver a base bíblica disso aqui. Deixa eu ver o que Deus fala a respeito disso aqui. Deixa eu ver, sabe? Não quero ser injusto. Não quero criar coisas na minha cabeça só porque todo mundo está fazendo. Nem tudo que todo mundo faz é verdade, é o correto. Então, isso é para você perceber o quanto nós sofremos batalhas mentais. E o quanto nós somos influenciados sem saber que somos influenciados. E esse assunto é um assunto banal, futebol. Mas e quando o assunto é mais profundo? E quando esse assunto ele dita a sua vida? E quando esse assunto te leva para caminhos e escolhas que comprometem o seu futuro? E aí? E quando você não tem poder para controlar o que vem na sua mente? Como que faz? Hoje em dia todo mundo fala o quê? Minha verdade. Meu lugar de fala. Gente, essa é a minha verdade. Esse é o meu lugar de fala. Eu posso falar assim, porque esse é meu lugar de fala. Mas, gente, então, como que a gente vai achar qual é a verdade agora? Se todo mundo tem uma verdade. Qual é a verdade? Porque eu vou falar da minha verdade, você vai falar da sua verdade, ela vai falar da verdade dela. E qual é a verdade, então? A verdade é só uma. Só que a gente já se acostumou com esse ambiente, essa sociedade que todo mundo tem sua verdade, todo mundo tem o seu lugar de fala. E isso tem gerado cada vez mais uma batalha mental. Porque eu não consigo, eu estou de volta das minhas verdades, ouvindo a verdade dos outros. Eu estou de volta dos meus princípios, ouvindo os princípios dos outros e tentando perceber o que eu concordo, o que eu não concordo. Eu sou isso, eu sou feminista, eu sou gospel, o que eu sou? Meu Deus, é muita informação. É muita informação. Entendeu? Eu li um livro, gente, da Joyce Meyer. Para quem gosta de ler, eu vou indicar esse livro, que é O Campo de Batalha na Mente. Esse livro é sensacional e me ajudou muito num momento muito difícil, que eu estava vivendo uma batalha muito forte na minha mente. Foi num momento da pandemia que foi a primeira vez que eu tive crise de ansiedade e aquilo foi um descontrole, né, mental e emocional que me levou até as crises de pânico também. E, para vocês terem ideia, hoje eu falo do assunto resolvida, que graças a Deus eu tive pessoas do meu lado, eu tive terapia, né, psicóloga, eu tive remédio, né, eu tive igreja, graças a Deus, e eu consegui ultrapassar. Mas, na altura, gente, os meus pensamentos me fizeram acreditar 100% que eu ia morrer, que eu tinha uma doença terminal, que eu ia morrer. Pensa numa pessoa que pensava nisso o dia inteiro. Era eu, gente, no auge do Covid, eu surtada, maluca. Tô com algum problema, meu Deus. Ai, meu coração tá batendo aqui. Meus amigos ali estão rindo. Me leva pra CUF, que eu tô infartando. Tá muito forte o coração, tá muito forte. Chegava lá, tô toda dormente. O médico, você não tá com nada, calma. Era tudo uma batalha mental, que me fazia sentir, sim, os sintomas, mas eu estava num auge de uma crise de ansiedade, de uma crise de pânico. E eu vivi isso durante ali uns 2 meses, sem conseguir dormir, quase entrando num estado já de depressão, porque eu já não me reconhecia como pessoa. Eu já sentia que eu estava alterada, já não era meu humor, já não era minha energia, minha vibe, já não era. Quem me conhece e esteve comigo nesse tempo sabe que eu passei por isso. E eu posso dizer, tudo isso foi resultado de pensamentos intrusivos. Tudo isso foi resultado de pensamentos descontrolados. O campo de batalha na minha mente ficou...
E por isso que esse livro ele começou a trazer aqui muito esclarecimento, começou a trazer muita luz para o que eu estava vivendo, porque a Joyce diz assim Joyce, amigas, ela diz assim, nossas ações são o resultado direto dos nossos pensamentos. Então você começa a agir diretamente, tem a ver com o que você está pensando. Então, por exemplo, uma pessoa que age, você vê uma pessoa divertida, alta astral, uma pessoa corajosa, uma pessoa que corre atrás do seu, luta pelas suas coisas, a pessoa não tem, sabe, não tem preguiça, uma pessoa não sei o quê. Geralmente, essas pessoas, não estou falando que é 100%, mas temos que observar, pessoas assim estão com pensamentos, provavelmente, em coisas boas. Pessoas assim estão com pensamentos em coisas do céu, em coisas que trazem esperança. Por quê? Porque se eu quero lutar e conquistar, se eu quero acordar, trabalhar, ir atrás das coisas, é por quê? Porque eu tenho esperança. Tenho esperança que eu vou viver algo melhor, que eu vou ter algo melhor com a minha família, que eu vou viver ainda muito tempo, que eu vou poder desfrutar de uma vida aqui. Então, pessoas assim, as ações dela mostram isso. O que está se passando mais ou menos na mente dela. Agora, você já vê uma pessoa quando a pessoa é procrastinadora, negligencia tudo, paradona, preguiçosa, pessoa está lá, jogada no sofá, sabe, sem confiança, não se ama, não se valoriza. O que passa na mente dessa pessoa? Vai me dizer que é fé, coragem, ousadia? Vai me dizer que é isso que passa nos pensamentos dessa pessoa? Não tem como ser, gente. Não tem como ser. Então, por isso que eu estou te dizendo, o campo de batalha na nossa mente dita a nossa vida. O campo de batalha na nossa mente vai ditar as nossas escolhas, as nossas decisões, a maneira como a gente se comporta, como a gente se apresenta para a vida, como a gente enxerga as pessoas, como a gente enxerga o nosso corpo, o nosso trabalho, tudo. Tudo isso está começando na sua mente. Atenção, tudo isso está começando na sua mente. Por que algumas pessoas... Vamos abrir outro parênteses aqui. Por que algumas pessoas... Não precisa gravar isso, não. Tomam monjauro, emagrecem, mas depois voltam a engordar. Porque a mente não mudou. A mentalidade não renovou a mente dela. A pessoa até emagreceu, beleza, ok. Mas depois os pensamentos voltam de novo. Do hambúrguer, do preciso comer, do preciso afogar minhas mágoas aqui nisso e tal, que eu não sei, que eu não vou falar, não tenho lugar de fala, mas é verdade, só pode ser uma mentalidade. Que se isso não mudar, nada vai fazer você ter aquele shape, nem um monjauro, porque quando você parar de tomar, você vai voltar a engordar. Estão entendendo como é que a mente controla tudo? Vocês estão entendendo como é que a mente tem esse poder? E o quê? O que você alimenta na sua mente, cresce na sua vida. Olha como isso é poderoso. Se você alimenta medo, o que você vai colher? O que vai crescer na sua vida? Medo. Aí aparece uma oportunidade. Ai, não, eu tenho medo. Aí aparece não sei o quê. Não, eu tenho medo. Por quê? Sua mente está sendo alimentada de medo. Exemplo, né? Paulo faz um alerta em Colossenses 2,8 e diz, tenham cuidado para que ninguém os escravize. E ele está falando de uma prisão, ele não está falando de uma prisão com grades, mas uma prisão construída por pensamentos enganosos. E a pergunta dessa palavra que eu quero te fazer é, quem está formando a sua mente? Quem está no controle da sua mente? Quem está formando a sua mente? E uma coisa que também eu aprendi nesse livro é que eu devo sempre pensar no que eu estou pensando. Aí você repete comigo. Pense no que você está pensando. Sim, agora traz para você isso. Você pensa, dá uma refletida aí, 1 minuto. Pensa no que você tem pensado. O que ultimamente ocupa a sua mente? Tenho certeza que algumas pessoas vão dizer... Problemas financeiros. É o que ocupa a minha mente. Sei lá. Sabe? Preocupações. É o que ocupa a minha mente. Então, isso altera diretamente a maneira como você vai viver os seus dias.
Se a sua mente é só preocupações, você provavelmente vai ser um chato que só vive reclamando. Se a sua mente está cheia de pensamentos negativos, eu não vou dar certo, eu não vou conseguir, eu sou incapaz, você provavelmente vai ficar bloqueado nesse lugar. Você não vai avançar. Se a sua mente tem pensamentos de fé, se a sua mente, né, não é que 100% todos os dias a gente só vai ter esses pensamentos, gente. Mas aí é que está. Você precisa assumir o controle. Eu tô com tosse de cachorro. Aí é que tá. Você precisa assumir o controle. O controle dos seus pensamentos. De dizer, uma coisa que a psicóloga me ensinou, eu juro que eu ri na hora que eu pensei, isso não vai funcionar, né, gente? Isso não vai funcionar. Ela me ensinou um exercício, nessa época que eu estava com os pensamentos assim, que é um exercício que é, quando vier aquele pensamento que você está doente, que você vai morrer, você vai dizer, oi, pensamento, obrigada, pensamento, tchau, pensamento. Eu juro que eu falei assim, isso vai fazer efeito? Perguntei para ela, né? Mas isso... E ela disse assim, sim, isso vai treinar o seu cérebro. Por quê? O seu cérebro, ele funciona dessa forma. Ele está sempre te colocando pronto para reagir em algum momento de perigo. Seu cérebro ele sempre te coloca, por isso que a ansiedade faz isso com a gente. Acelera o coração, a boca fica seca, eu vou desmaiar, não sei o quê. São sintomas de uma pessoa que está em perigo. São sintomas de uma pessoa que parece que vai acontecer alguma coisa com ela. Mas por quê? Porque o teu cérebro, você dá sinais para a sua mente, para o teu cérebro, e ele entende, essa pessoa está em perigo. E aí o corpo reage. Gente, é impressionante. Eu conheço uma terapeuta que ela diz que já tratou casos de cancro com o poder da mente. Da pessoa todos os dias, a pessoa recebeu um diagnóstico, mas a pessoa todos os dias, ela levanta e ela declara coisas sobre o cancro dela. Ela declara e diz assim, eu vou ser curada, eu já estou curada. Isso não é a teoria do pensamento positivo, não é sobre isso, mas é sobre você assumir o controle dos seus pensamentos. É sobre você colocar a fé acima disso tudo. E é sobre você ditar o que vai passar na sua mente. E o que vai ditar também a sua vida. Então, eu conheço pessoas que falam sobre isso, de pessoas que estão extremamente doentes, com doenças mesmo graves, e que elas começam a fazer esse movimento. Tipo esse, né, que eu achei que não ia dar certo, só que deu certo. Eu mandava os pensamentos saírem. Eu dizia, obrigada, porque eles estão vindo para me proteger, mas tchau, eu não quero esses pensamentos aqui. E toda vez que vinha, eu fazia o exercício. E toda vez que vinha, eu fazia... Tá, é papo de um daiá, é papo de maluco? Beleza, mas, gente, entendeu? Eu acreditei ali naquilo e eu fiz e deu certo. Então, e eu acredito nesse poder do pensamento, né? De você... Claro, o poder, claro que está atribuído ao poder de Deus, mas você cuidar desse campo de batalha. Você cuidar da sua mente e o que vem na sua mente. Então, quando você perceber que você está vivendo uma batalha mental, ou você não precisa nem perceber isso, mas diariamente faça esse exercício de o que eu estou pensando. Pense nisso, o que eu estou pensando ultimamente. Ah, porque isso tem me feito uma pessoa reclamona ultimamente para os meus familiares, para os meus amigos. Ah, porque já sei por que eu estou assim. Porque minha mente está atribulada com essa situação, tal. Ah, de repente você está chateado com alguém e aquilo está na sua mente o dia inteiro. Fulano fez. Você quer trabalhar, você quer fazer as coisas, mas você lembra, fulano fez isso contigo. Fulano te traiu mesmo. Fulano foi coisa contigo, né? Sem vergonha contigo. E aquilo vai voltando ali. Por quê? Porque o pensamento, né? Ele vem. Isso é um campo de batalha. E qual é o seu dever? É você assumir o controle. É você dizer, não. Aqui não. Aqui não. Isso não vai tomar espaço na minha mente.
eu vou pensar nas coisas que vêm do alto. Eu vou pensar em como Deus tem cuidado da minha vida. Eu vou pensar em como Deus tem guardado a minha casa. Eu vou pensar em como Deus tem provido outras coisas. Eu vou pensar em como Deus me ama. E se alguém fez alguma coisa para mim, então ele que se resolva com Deus. Eu vou seguir a minha vida, não vou ficar preso nisso. Mas é assim que acontece. O campo de batalha na nossa mente. As vozes vão voltando, né? Aquilo volta lá para te perturbar. E eu sou do tipo de pessoa, gente, sério, eu sou o tipo que se eu não falar, meu Deus, eu tenho até diarreia, velho. Se eu não expor a situação, se eu não falar, cara, tô com esse problema. Aconteceu recentemente na empresa que eu trabalho, porque o corporativo é fogo, gente. O corporativo é fogo. As pessoas se engolem, as pessoas querem se engolir. Então, aconteceu uma situação e eu falei assim, cara, nem pensa. Meu chefe só falou assim, no fim de semana você pensa. Eu pensei assim, no fim de semana eu penso, eu vou mais é resolver agora. Peguei o telefone e liguei para a pessoa e falei, aconteceu isso, isso e isso. Me fala, eu quero ouvir de você. Quero ouvir a sua verdade. Uma situação que me chateou, mas eu resolvi logo. Por quê? Se eu não resolvesse, isso ia o quê? Crescer na minha cabeça. Eu ia ficar o fim de semana todo pensando naquilo. Isso ia crescer a raiva, ia crescer o rancor, ia crescer eu ia começar a imaginar coisa que nem aconteceu, provavelmente. Porque os nossos pensamentos não são assim, gente. A gente é maluco. Fé nas malucas. A gente é maluco. A gente vai deixando aquilo ali, vai indo. De repente, tu já está pensando numa coisa que, meu Deus, não tem nada a ver. Tu fez um filme. Porque o teu pensamento faz isso. O campo de batalha é surreal. A tua mente é um campo de batalha. E aí, o ponto 1 dessa palavra. A mente pode ser moldada por vozes que parecem normais. Paulo alerta sobre filosofias vãs e enganosas. Ele não está dizendo que pensar é errado ou que estudar é perigoso. O problema é quando uma forma de pensar parece ser inteligente, atual, libertadora. O problema é que quando a gente começa a pensar em algo que até parece que faz algum sentido, que até me liberta de alguma forma, tira algum peso de mim. É atual, é moderno. Mas Cristo não está nisso. E eu já me peguei em situações assim também. O Rafael disse que eu não podia citar ele na palavra, mas eu vou citar. Que ele já falou para mim assim, tu é feminista? E eu tenho que ir lá e falar assim, meu Deus, deixa eu pesquisar isso aqui, que eu acho que eu estou passando vergonha. Porque algumas ideias que vêm no Instagram... mãe, vou mudar, porque esse ele era polêmico. Mães, hoje em dia, o Instagram quer te dar um tutorial para você ser mãe. E aí você vai pegando as ideias. Pega todas as ideias e no final você é uma frustrada. Você não sabe fazer nada, você não presta. Porque você não consegue seguir nenhuma linha de raciocínio. Nada dá certo, porque seu filho não é igual a esses filhos que você vê na internet. Gente, vamos parar com isso. Vamos voltar para o básico? Vamos voltar para a palavra? Vamos voltar para o que a gente tem que fazer? Você não precisa dessas filosofias todas. Você não precisa dos métodos todos que criaram. Criaram para quê? Alguns são benéficos? Ok, vamos adotar, alguns vamos... Agora, aquilo que está te tirando a paz, aquilo que está te tirando... Meu Deus, aquilo que está te fazendo ser frustrado... Se calhar não é nada disso, não é nada de Deus para a sua vida. Se calhar não é uma maneira, não é um conceito que você deva adotar. Só que o problema é que hoje a gente está exposto à internet. E a internet, cara, quando você acorda e vê o pequeno almoço de alguém, e você pensa assim, putz, eu com essa torrada aqui com manteiga, e o gás lá na beira da praia com um banquete lá com ovos, avocado... não sei o que, bacon, não sei o que. Que vida é essa que eu tenho, miserável? Vocês estão entendendo? O campo de batalha que é a sua mente. E a internet, gente, é fogo. É fogo. Só que as pessoas hoje em dia dizem o quê? Você precisa ouvir seguir seu coração.
Você precisa seguir o que você sente. Seu desejo é a sua identidade. Olha que linda. Misericórdia. Então, quer dizer, se eu tiver desejo de matar alguém, eu sou um serial killer? Não. Agora, se eu tiver desejo de me relacionar com outra mulher, opa, realmente eu não estou no gênero certo. É fogo. Por quê? Porque isso é realmente colocado goela abaixo. Se você tem esse desejo aí, essa é a sua identidade. Tem um monte de gente igual a você. Prova para o mundo que você é. Você gosta mesmo é de mulher, você gosta mesmo é de homem. Tá entendendo como que isso vai construindo? Tá entendendo como isso vai mexendo com a sua cabeça? E tem outra coisa, que ninguém pode confrontar suas escolhas hoje em dia, né? Meu irmão, você escolheu, ninguém tem nada com a sua vida. Desculpa lá. Cadê o amor ao próximo? Cadê o amor? Acabou o amor? Porque a partir do momento que você está vendo uma pessoa que você ama, que está fazendo uma decisão que vai levar ela para um lugar ruim, que está tentando, né, que está fazendo uma escolha que você sabe que ela vai se lascar, você não vai falar? Você não vai confrontar essa pessoa? Você não vai dizer, olha, presta atenção, olha aqui as consequências disso, não vai por aí. Ou então, ó, eu já me lasquei, é melhor você não ir. Entendeu? Mas hoje em dia, não, ninguém quer ser confrontado. Queremos fazer valer as nossas escolhas. Deus precisa se adaptar ao que você quer viver. Então, quer dizer, não é mais, né? Deus tem que entrar aqui, encaixar na nossa agenda. Não é mais a gente que tem que entrar no propósito de Deus. Não, Deus tem que... Um dia eu boto Deus aqui, o outro dia... hoje estou com esse pessoal aqui, melhor não dá bobeira não, que não vai ter espaço. Agora, no outro dia, eu venho para a igreja e Deus vai se encaixando, né? Você vai encaixando Deus na sua rotina, na sua vida. Já viu o crente liberal? Deus ama todo mundo, Deus aceita todo mundo, vem que vem, vem que vem. Gente, cuidado. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Que não vem me dizer que eu estou... Não. Não vem me dizer que tem um grupo aqui que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. E tem um grupo lá fora e a gente é todo mundo amado igual e filho igual e tem o mesmo galardão. Desculpa. Não estou concordando com isso. Não estou concordando com isso. Ah, porque eu sirvo a Deus em casa. Eu e Deus em casa, porque a igreja é só problema. Cuidado. Cuidado porque nem tudo é voz profética, é eco. E o eco é algo que uma pessoa começou a falar, todo mundo começou a falar, todo mundo está indo assim, ó, e falando assim, está todo mundo igual. Isso é eco. Voz profética é outra coisa. Voz profética vem da palavra. Então nós temos que ter muito cuidado sobre isso. Por quê? Porque tudo isso tem influenciado os nossos pensamentos. Tudo isso tem influenciado a maneira como a gente está pensando e, automaticamente, se portando e sendo. Você simplesmente está sendo essa pessoa que você está pensando. E aí temos que ter cuidado também, que é para a gente não ser um outro extremo, né? Ah, eu sou crentão, religioso, imaculado. Jesus voltar agora, eu vou direitinho. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui ainda com vocês, pecadores. Temos que ter cuidado para não sermos essas pessoas também. Porque Jesus não foi religioso. Jesus não foi religioso, gente. Jesus colocava o amor acima da religião. Jesus colocava a graça acima da religião. Jesus colocava o perdão acima da religião. Ele não foi religioso. Nós não temos que ser religiosos. Amém? Então, nem muito daqui, nem muito dali. Qual é o problema? Você tem que achar um equilíbrio. Você tem que achar um ponto para você andar. Você tem que achar um propósito para você seguir. Você tem que achar pessoas que andem com você nesse propósito. Você tem que achar a direção de Deus para a sua vida. E permanecer. E vão ter momentos que,
né, as vozezinhas, as setazinhas, os pensamentos e não sei o quê, mas você vai sempre voltar para a palavra, porque você sabe que é de lá que vem o seu sustento. Você sabe que é de lá que vem o seu direcionamento. Amém? Olha, vocês estão dormindo não, né? Flamenguista, acorda, quanto que tá o jogo aí? E aí pra gente. No começo parecem só opiniões, depois elas viram lentes. Por exemplo, você está pensando tanto numa coisa, você aceitou tanto isso como uma verdade na sua vida, que de repente ela já não está mais aqui dentro, ela veio para cá. E aí você já enxerga conforme você pensa. Como? Em relação à vida, em relação a Deus, em relação às pessoas, em relação ao mundo. Você já está enxergando com essa ótica, com essa lente. Porque o seu pensamento já foi dominado. E aí você começa a externalizar isso de alguma forma. Então, Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o seu coração envolve cuidar da sua mente. Envolve alimentar a sua mente. Nem toda voz merece autoridade sobre você. Não é todo mundo que pode exercer autoridade e influência sobre você. Cuidado! Às vezes a gente deixa a pessoa exercer autoridade porque a gente quer ser aceito. Mas você não precisa caber em certos lugares. Glória a Deus que eu não tenho que caber naquele lugar. Eu não preciso. Tem lugar que eu não quero me sentar. Tem lugar... Às vezes eu sou confrontada por algumas pessoas, porque eu trabalho, claro, eu não vivo numa bolha. E as pessoas às vezes falam, pois é, porque você... Gente, isso não me faz falta nenhuma, não. Vocês estão achando que isso me faz alguma falta? Pelo amor de Deus, eu encontrei um propósito para a minha vida. Está entendendo? É que às vezes a gente não quer ser rejeitado. Jesus foi rejeitado. Ele não agradou todo mundo, não era todo mundo que era fã de Jesus, não. Foi rejeitado. E eu quero ser aceito por todo mundo. Depois daquela pregação, algumas pessoas vieram falar para mim, entendeu? Falaram, nossa, aí, desculpa lá, eu achei que você era mais patricinha, agora eu já sei que você gosta de kebab. Eu falei, gente, eu não falei em momento nenhum que eu gostava de kebab, rainha do kebab, estão me chamando. Falei, gente, kebab eu nem gosto. Eu falei comida indiana, que é o curry ali, ou com os legumes, ou com o frango. Eu trabalhei no restaurante indiano. As pessoas, olha como é que distorce. Olha como é que distorce. Nem tudo que viraliza é verdade. E não é mesmo. Tem coisa que viraliza e não é verdade. Você vai lá e você comprova com os seus olhos. Ou você já viu uma coisa que viraliza, você fala assim, preciso comprar esse produto. Aí você vai e compra, não fica bom no seu cabelo. Você fala assim, fogo. Aí dá vontade, né, de ter um marido que fala assim, você tá meio trouxa. Só gastou meu dinheiro à toa, né? Nem tudo que parece bonito é saudável. Às vezes a gente está vivendo relacionamentos que parecem lindos. Ai, que lindo o casamento deles. Ai, que lindo o namoro deles. Vai ver. Vai ver quando o pau quebra. Nem tudo é saudável. Nem todo conselho que confirma sua vontade vem de Deus. É muito fácil, né? Ai, sentir no meu coração é de Deus. É muito fácil que você quer sentir isso. Claro que você quer sentir isso. Ai, não senti não. Não senti no meu coração. Não é de Deus. Vamos parar com isso, gente. Tá feio. Uma das grandes prisões da nossa geração é pensar que a liberdade é consumir tudo. Eu sou livre quando eu ouço tudo, quando eu sigo tudo, quando eu consumo de tudo, ou seja, quando eu estou a par de todas as situações, quando eu sei falar, ao mesmo tempo que eu sei falar de futebol, eu sei falar de política. Ao mesmo tempo que eu sei falar de política, eu sei falar de maternidade. Ao mesmo tempo que eu falo de maternidade, eu sou líder na igreja. Você está entendendo? Mas só que, peraí, tem guerra que você tem que decidir, essa daqui eu não vou entrar. E tem guerras que eu já abri mão. E você tem que fazer isso também, pela sua saúde mental e emocional. Gente, tem coisa que não me vale a pena não, gente.
ficar batendo boca com um ou com o outro por causa de uma situação, de uma ideia que eu acredito ser a verdade, a outra pessoa acredita que é a verdade, e depois, isso é relevante? Isso é importante? Parei com isso. Eu já fui muito essa pessoa, tá? Que eu tinha que fazer valer a minha opinião e falar, e não é assim, isso que é o certo, é assim, eu tenho fundamento para isso, eu estudei isso, eu não sei o que, não sei o que. Hoje em dia, esquece. Tem coisa que não vale a pena, não vale a pena. Eu prefiro guardar minha razão. Tem coisa que eu prefiro guardar minha razão e esperar o momento certo para abrir minha boca e falar. E quando for o momento certo que eu vou abrir minha boca e falar, vai vir algo de Deus, não de mim. Porque às vezes a gente quer falar, fazer valer a nossa verdade, e ninguém está ouvindo, e ninguém está prestando atenção, e ninguém está dando moral, ninguém está dando crédito. Já aconteceu, gente, eu estava numa mesa, num convívio, e eu sou uma pessoa que eu falo bastante, né, e tal, estou sempre, né, na roda dos amigos, eu sou sempre que estou fazendo piadinha, que estou falando, minha energia está sempre aqui. E teve uma vez que o Espírito Santo falou assim, começou um assunto lá, meio chato, que o Espírito Santo falou assim para mim, segura, não fala, só ouve. Gente, mas aquilo foi tão difícil. Menina, perguntaram até se eu estava com dor de cabeça. Falaram, você está com dor de cabeça? Que você está fazendo assim? Falei, não, você está tão quieta. Eu falei, gente, pois é, eu não sabia nem o que responder. Me deixa aqui, porque eu recebi uma ordem, eu vou guardar minha razão. Eu recebi uma ordem, eu vou ficar quieta. Né? Às vezes, no casamento, a gente tem que fazer isso, viu? Mulheres e homens. Guardar nossa razão. Tem discussão que não vale a pena. Só, aquieta. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Não vai dar em separação, não vai dar em nada. Só, aquieta. Não. Tem coisa que não vale a pena. Vale a pena. Opa. Desculpa. Ponto número 2. Ideias falsas afastam a vida de Cristo. Geralmente, não sei se você já parou para analisar isso. Uma pessoa, quando abre mão do propósito de Deus, quando vai viver uma vida diferente daquela que ela estava vivendo, quando ela sai da igreja ou alguma coisa assim, já parou para reparar, se você é uma pessoa próxima dela, como que isso não foi do dia para a noite? Como que isso começou com um pensamento inofensivo? Como que isso, às vezes, começa com uma fagulha pequenininha, um negocinho... Começa com, eu não concordo. Às vezes começa assim. Eu não concordo. E de repente você vê a pessoa, que é isso, gente? Aí a pessoa era meu irmão de discipulado. Olha, caraca, a pessoa como é que tá, velho? Que isso, cara? Como que virou assim? Alguém já passou por isso? Mas... sabe, os pensamentos inofensivos, as pequenas raposinhas, aquela coisinha bem pequenininha que começa a se transformar, geralmente, eu ouso dizer que essa pessoa perdeu a batalha no campo da mente. Ela entregou. Ela não conseguiu segurar, manter o controle. Ela deixou um pensamento, levar para outro pensamento, crescer, externalizar, estou com ranço, não consigo ir para a igreja, meu Deus, eu não quero mais saber de igreja, eu vou cultuar em casa, depois eu não vou cultuar nada em casa, eu vou voltar para a minha vida de pecado, e pronto, e acabou. É assim, é nessa sequência. Não começa, você vem para a igreja e amanhã você decide não vir mais. Começa com um pensamento. E o eu não concordo é uma coisa... gente, porque eu também não concordo. Tá bom? Eu também não concordo com tudo. Só que é aquela coisa. Escolhe aí as guerras que você vai lutar. Se eu tiver uma oportunidade, me derem. Sabe na Assembleia, quando fazia assim? Quero dar oportunidade para essa senhora aqui. Eu pegava o microfone, eu vinha e falava, está acontecendo isso. E botava para torar. Mas não. Tem coisa que você precisa. É irrelevante. O que é isso perto do sacrifício de Jesus na cruz por mim? O que é isso perto do sacrifício que eu vejo de algumas pessoas na igreja? Pagar um preço para isso aqui estar do jeito que está e funcionar e ter portas abertas. O que é isso? O que é isso perto da história desse ministério? O que é isso? É irrelevante. Eu não concordo.
deixa passar, eu não concordo. Esquece, não deixa isso, entendeu? Ou, se você quer resolver, vai lá, resolve, senta, conversa, resolve as pendências e bola para frente. Porque você vai sempre não concordar, porque todo mundo vai falhar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu vou falhar. Você vai falhar. Vamos continuar? Não vamos desistir de se amar? Pô, não vamos desistir, porque senão o mundo esquece. Todo mundo vai falhar. Como eu disse, Jesus também não foi, nem todo mundo conseguiu compreender tudo que ele fez. Tinha muita gente que não concorda. Entendeu? Paulo diz que essas filosofias se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios desse mundo, e não em Cristo. E esse é o ponto central. Uma ideia pode parecer profunda, bem explicada, popular, mas se afasta você de Cristo, ela não te conduz à vida. Esse pensamento, você tem que analisar. Isso está me aproximando de Deus, do amor, das coisas que Deus tem para mim? Ou isso está me afastando? Porque se isso está me afastando, acabou. Eu não deixo mais isso tomar conta da minha mente. Isso não vai ser mais algo que eu vou ficar pensando. Como que foi em Gênesis 3? A serpente colocou a dúvida sobre o quê? Sobre a bondade de Deus. Ó, sério? Você vai deixar Deus limitar o que vocês têm que fazer, as escolhas de vocês? Que isso? Você pode ser livre. Talvez sua vida vai ser melhor se você puder decidir. Vai, experimenta. Experimenta. E aí o que aconteceu? Essa mentira, gente, de Satanás, ela continua pegando as pessoas até hoje. Essa mentira, a mesma mentira que ele contou para Adão e Eva. Vai, experimenta. Para de ficar... Poxa, você vai deixar que Deus tenha que ficar, né, controlando a sua vida? Você pode viver algo melhor, você pode viver algo... É libertador, seja livre. Essa mentira continua pegando muita gente até hoje. Perpetuou até hoje. Só que com outras palavras, né? Santidade é atraso. Arrependimento é vergonha. É vergonhoso você se arrepender. Pecado é liberdade. Igreja é prisão. Fé é fraqueza. Obedecer a Jesus, isso é perder a vida. Que isso? Você vai parar de viver? Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não quer mudar apenas os comportamentos por fora. Ele quer mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Porque isso vai gerar uma nova atitude. Isso vai gerar um novo posicionamento. Amém? E a igreja, gente, ela já sofreu muitas alterações, né? Por quê? Eu vi meu avô, assembleiano, que não deixava a gente pintar a unha. Minha mãe não podia dizer para ele quando a gente cortava o cabelo, tinha que andar sempre com o cabelo aqui. Saia longa, não podia usar short, mulher não usa maquiagem. E eu vi isso, tá? Quando eu era pequena. Ele fez isso... Obrigada. Ele fez isso, meu avô, né? Por pura religião, não estou aqui para falar, expor e julgar, não. Mas é aquela religiosidade, né? Ou seja, ele conhecia a Bíblia de frente para trás. Meu avô, que você falasse assim, vô, Salmos 10. Ele começava a falar para você. Vô, não sei o quê. Cara, ele sabia tudo. Mas o problema é a religiosidade. O problema é quando a gente sabe tudo e não pratica nada. O problema é quando aparentemente está tudo ótimo, mas a sua mente vive um campo de batalha e você posta e você está aqui, é tudo maravilhoso, mas lá na sua casa está um problemaço. Esse é o problema. Quando a gente não está vivendo verdadeiramente aquilo que a gente acredita e que a gente serve a esse Deus. Esse é o problema.
E hoje em dia já não tem isso, gente. Hoje em dia, graças a Deus, gente, Jesus quebrou esses paradigmas. Já não somos mais esse povo bitolado. Porque às vezes você pode estar pensando assim, ué, mas essa palavra está querendo dizer o quê para mim? Que eu não tenho que raciocinar com a minha cabeça? Que eu não tenho que pensar? Que eu não tenho que ser uma pessoa culta? Que eu não tenho que ser uma pessoa que tem pensamentos e sabe falar e inteligente? Não. Não é nada sobre isso. Você pode pensar, você pode continuar dessa forma. Só que faça uma escolha. O que vai dominar e formar a sua mente? Quais são os pensamentos que você vai deixar dominar a sua mente? Porque isso vai ditar o seu caminho. Isso vai dizer para onde você vai. E se você para, e se você fica para trás. São os seus pensamentos. Então, sempre nós devemos nos perguntar, essa ideia me aproxima de Deus ou me afasta? É um bom exercício. Isso está me conduzindo para Cristo ou me prendendo mais em mim mesmo? Isso que eu chamo de liberdade está me tornando realmente livre ou eu sou escravo? Porque muita gente fala que eu vou beber para ser livre, mas a bebida, você se torna um escravo da bebida. Já não consegue ser livre sem beber. Então você não é livre, amigo. Livre sou eu, que com uma Coca-Cola zero fico a noite inteira, se você quiser, aqui no alto. Entendeu? Livre é assim, quando você não é escravo de nada. Quando você entendeu o seu propósito de vida. Amém? E o terceiro e último ponto. Cristo é a verdade que liberta a mente. Jesus disse em João 8:31 ao 32, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, essa verdade, gente, essa verdade, que não é alguém que está nos dizendo porque é alguém que tem conhecimentos e inteligência. Não, Cristo é a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E nesse lugar eu digo, se eu estou querendo fazer valer a minha verdade, ou alguém está dizendo que aquela é outra verdade, então vamos para a verdadeira verdade. Palavra de Deus. Cristo, princípios. Essa é a verdadeira palavra. É a verdadeira verdade. Isso está estranho. Verdadeira verdade. Então, nós precisamos fazer com que a nossa mente seja liberta de pensamentos que não nos aproximam de Cristo. Só que você não vai libertar a sua mente e deixar ela vazia. Você precisa preenchê-la com Cristo, com a verdade de Cristo. E, gente, eu, diariamente costumo olhar para mim e pensar sobre quem eu sou, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo o que eu faço, qual é o meu papel na sociedade, qual é o meu papel no meu trabalho, qual é o meu papel como esposa, qual é o meu papel como mãe. Eu costumo trazer isso à memória todos os dias, porque isso é um bom exercício para não te deixar desistir, desanimar, ser ingrato. Isso é um bom exercício. Quantos casais aqui conseguem... Vamos lá, vou perguntar para os casados. Quantos casados aqui, na hora da briga, depois da briga, conseguem trazer à memória o momento em que vocês se casaram? Pô, Machadão, obrigado. Uma salva de palmas para o Machado, gente. Ele foi o único. Gente, caraca, sério. Ainda bem que vocês são verdadeiros. Obrigada. Nem você, hein, Rafael. Por quê? Porque... Machado, mas isso são os anos de experiência, né, Machado? Exercício da mente, os anos de experiência fazem com que a gente veja isso. Entendeu? Vocês ainda estão muito juvenis. Muito ainda principiantes. Por quê? É importante você lembrar do propósito. O propósito pelo qual você foi criado. O propósito pelo qual hoje, Deus te entregou uma família, um casamento, um filho, uma filha. O papel que Ele te chamou para exercer no seu trabalho, na sociedade, na igreja, no ministério.
Então, se você me disser assim, eu não tenho nada para pensar. Ah, querido, você tem sim, isso tudo que eu falei. Você tem tudo isso que eu te falei para pensar. E se você preencher a sua mente com isso, eu tenho certeza que você vai viver algo sobrenatural na presença de Deus. Eu tenho certeza que você vai viver uma vida de excelência e vai ter um galardão na eternidade. Amém? Sabe por quê, gente? Última frase para vocês. A mente alinhada com a verdade... Pode bater palmas para o Senhor. A mente alinhada com a verdade é invencível. Repete comigo. A mente alinhada com a verdade é invencível. Então, chega de mentiras, chega de conceitos errados, chega de conceitos mundanos, chega de pensamentos intrusivos. A sua mente tem que estar conectada com a verdade, com a palavra. Sua mente tem que estar conectada com Cristo e você vai ser invencível. Amém? Glória a Deus.